Olá a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabriel Gonçalves Live, o podcast onde a gente bate um papo com pessoas que são referência na área de atuação delas. E hoje, para mim, é um imenso prazer estar aqui com a Cris. Obrigada. A gente se conheceu num evento de empreendedorismo e ela é uma pessoa super engajada com vários projetos e eu quero que ela compartilhe com a audiência e compartilhe comigo também alguns desses projetos que ela está sempre envolvida e sempre agindo para a transformação da nossa sociedade, né, Cris? Obrigada. Então, se apresenta para o pessoal. Quem é você? Primeiro eu quero agradecer o convite, né, esse convite já foi feito há umas 2 semanas atrás, mas pela Bia, né, não teve como. A Bia adoeceu, não teve como vir. Mas eu quero agradecer muito, muito, muito. É um prazerão, assim, conheci você no Startup, né? Foi incrível. Eu falei que aquela gasolina tá durando até hoje, né, porque é maravilhoso. Amo isso, amo transformar pessoas, amo essa coisa de pegar e colocar a pessoa para fazer, para construir, né? Para executar. Isso é muito gostoso. Eu sou Cristiane Coelho Leles, né? Psicóloga clínica, sou supervisora clínica, psicóloga. Montei um curso de reeducação afetiva em 2009, uma empresa que chama Vivendo Além do Divã, né? Vivendo Além do Divã, desde 2009. É um consultório itinerante, sabe? Que surgiu assim da necessidade mesmo das pessoas do interior, que sempre faziam convites, né, para que eu pudesse ir até cidadezinhas de interior mesmo, que às vezes tem uma escassez, né, de profissionais dessa área de saúde, e às vezes eles falavam que era coisa de demônio, às vezes a pessoa estava surtando, e eles misturavam as coisas falando que era surto, né, às vezes era um problema psicológico, eles colocavam tudo como se fosse problemas espirituais, né, a pessoa está endemoniada, a pessoa, isso aí é coisa de espiritismo, misturava tudo, sabe? Então eu comecei a ser convidada para ir atender essas pessoas no interior. E o Vivendo Além do Divã, ele foi criado nessa época, com esses convites. Eu era convidada para ir atender essas pessoas no interior. Aí juntava eu, Leles, com Fitinho, né, e minha filha no banco de trás e ia para o interior dar palestra. Era mais palestras. E qual era o seu objetivo indo no interior? Além de suprir essa demanda de falta de profissionais da área da saúde, o que você queria? Que tipo de transformação você queria fazer com essas pessoas? Até então, não era uma transformação. Até então, o meu objetivo era passar conhecimento para eles. Eles precisavam entender qual era a diferença de um surto e qual era a diferença de uma coisa espiritual, né? Eles precisavam entender um pouquinho sobre o diagnóstico, eles precisavam entender um pouquinho sobre a clínica, sobre um diagnóstico clínico, né? Porque até então eles não sabiam. E eu acreditava assim que o conhecimento, como eu acredito até hoje, o meu trabalho é levar conhecimento para as pessoas, porque a partir do momento que você tem um conhecimento, você passa a lidar melhor com você e com o outro. Sim. E você cresce, né? E gera empatia, gera nossa, tudo, né? Conhecimento, eu falo, conhecimento é tudo. Então, nessa época, eu levava só palestras. E nisso, era constante os convites. Como era constante, eu já havia montado projetos desde a minha época como professora em escolas públicas, né, que eu era professora de língua portuguesa, literatura, em escolas públicas e privadas. Eu na época, era até a Laurisa, minha orientadora, que hoje eu conheço até hoje, né? Até levei a Laurisa para dar palestra na Câmara, há pouco tempo aqui em Lagoa Santa. É a pós-doc da UFMG, né? Ela e a Elza Mello. Então, elas eram minha supervisora nessa época. Nessa época de escola que eu dava aula, eu já batia de frente com problemas de alunos, né? Eles me colocavam em turmas completamente assim, estruturadas. Eles já falavam assim, Cris, essa turma aí ninguém quer. Essa turma ninguém quer. Eu falei, pode me dar. Eu quero. Deixa eu ficar com essa turma. E aí eu gostava de desafio. Então, naquela época, aí eu montei um projeto que chamava Projeto Jovem Formando o Cidadão do Futuro.
que é o que a Laurisa foi minha orientadora. Então, o Vivendo Além do Divã e o curso de reeducação afetiva, né, que eu falei, sou supervisora, sou autora intelectual do curso curso de reeducação afetiva e do Vivendo Além do Divã. Ele não nasceu ontem, não nasceu em 2009, ele nasceu em toda a minha trajetória de vida mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se você for falar assim da minha vida, eu já desde de novinha, né, eu já tinha essa coisa de cuidar do outro, apesar de que minha mãe falava assim, Cris, não dá, eu com 7, 10 anos, eu já sabia que eu queria fazer psicologia, falei, mãe, eu quero ser psicóloga. Minha mãe, não pode. Pobre não pode ser psicólogo, porque psicólogo é igual curso de direito, né? Você vai ser professora. Tanto é que na minha casa nós somos 12 irmãos e tem professor de história, professor de geografia, professor de matemática, todas as áreas. Eu falei, dá para fazer um cursinho aqui, né? Dá pra gente montar um cursinho, né? Minha mãe não precisa pagar professor, tá aqui. E eu saí dessa linha. Eu falei, não, eu não quero. Eu até cheguei a fazer o curso e tudo, mas eu falei, mãe, toma aqui, o curso é seu, tchau. Valeu muito, muito o curso de língua portuguesa, o curso, né? Então você fez... Ser professor. Você fez um curso de letras antes? Eu fiz um curso de letras, e depois entrou na eu saí fora e fui para psicologia. A minha mãe falou assim, Cris, não faça isso, você precisa de dinheiro para sustentar e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas logo antes mesmo de me formar, ou antes mesmo de entrar na faculdade para letras, eu já estava dando aula numa escola infantil. Eu, com 15 anos, faltou uma professora, e aí eu já tinha aquela habilidade, né? 12 irmãos, eu sou a sexta. Então, eu já cuidava daquela penca de menino, né? Dentro de casa mesmo. Eu, com 15 anos, eu já comecei de ajudante nessa escolinha, que era de um amigo do meu pai. E meu pai, assim, sempre foi muito cuidadoso com a gente, né? Ele sempre foi, assim, tipo assim, o que cada um gosta de fazer? Ah, você vai ser funcionária pública. Ah, você vai ser... O que você quer fazer da vida? Não, a Cris não tem jeito para ser funcionária pública mesmo. Essa daí é para cuidar... Ela não vai conseguir ficar dentro de um escritório parada, né, num lugarzinho lá, cuidando de papel. Essa aí não cuida de papel, você cuida de gente. Então, meu pai já falava isso para mim, Cris, você cuida de gente, tem que deixa a Lenira, deixa, eu falava com a minha mãe, deixa ela dar aula. E aí a minha irmã, que era professora nessa escolinha, ela precisou sair de férias. E aí o dono da escola confiava muito nas filhas do seu Geraldo, né? E falou, não, deixa a Cristiane, meu pai, mas ela só tem 15 anos, ela vai fazer 16 agora. Pode deixar. Ela vai ser ajudante. Então eu comecei como ajudante nessa escolinha infantil. E depois disso eu, assim, apaixonei com alfabetização. Eu criava métodos, sabe, para criança aprender a ler e a escrever com facilidade. Tanto é que eu que alfabetizei minhas irmãs, né? As menorzinhas, eu que alfabetizei minhas irmãs. Foi centro de treinamento, né? Foi centro de treinamento. E eu fui apaixonando com aquilo. E eu acho bacana porque hoje eu tenho 50 anos e quando eu vejo a minha história, né, toda, do início de 15 anos, já trabalhando, olha, eu ganhava um dinheiro já. Eu já entregava dinheiro para minha mãe pagar a conta de água, de luz, que naquela época a gente tinha isso, né? A gente entregava dinheiro para os pais para ajudar no orçamento de casa. E eu fui apaixonando com aquilo. Amei, apaixonei. Entendi. Falei, gente, que delícia. Aí eu dei do maternal até o segundo grau. Grau, né? E sempre envolvida com gente, cuidando de gente, essa coisa toda. E nisso eu falei, não. Na alfabetização, falei, não, eu vou fazer um curso de letras porque eu vou poder ajudar melhor esses meninos, né? Essas crianças. E entrei para o curso de letras para ajudar a alfabetizar essas crianças. Mas eu que criava o método, né? Aí depois, no segundo grau, eu criar um método para ensinar orações subordinadas, que era o terror de todo mundo, né? Os alunos de segundo grau ficavam aquela tortura de ter que decorar conjunções. Eu falei, gente, não decora conjunções, não precisa decorar. Aí eu criei um método para ensinar para esses meninos. E aí eu, da escola infantil, depois passei pro ensino médio,
e comecei a criar técnicas para essas crianças, para esses adolescentes, assim, até mesmo a se preparar para um Coltec, para um Cefet, para um colégio militar. Esses pais, né, eles começaram a falar, Cris, monta um cursinho. E eu começava a dar aula particular. Eu dava aula particular para pagar meus estudos, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? Da nossa época, 50 anos atrás, imagina, né? Era muito difícil mesmo. Então, eu comecei como professora de escola infantil, depois dei aula particular, né? Já ensinando essas crianças, e eu não ficava só ali na escola. Os pais sempre, no final da aula, eles entravam para a escola para bater papo, mas ali para bater papo era para conversar sobre o filho. Sim. E ali eu já estava orientando. Ó, você tem que fazer assim, se vai ser dessa forma vai ser mais fácil para ele aprender. Você já estava atuando como psicóloga, como né? psicóloga. E eu falei com minha mãe, eu falei, mãe, eu tô falando, tudo bem, eu vou fazer letras, eu vou estudar letras, eu vou ser professora, mas eu vejo que tá além, porque eles não me querem só para ensinar língua portuguesa, eles não querem só para me ensinar, eles sempre pedem a mais, tem a mais, né? E tinha alunos que iam para a porta da minha casa, né? Nessa época aí eu já era casada. Adolescentes iam para a porta da minha casa para segurar a minha bolsa, para levar a minha bolsa para a escola, porque eu dava aula no Três Poderes. Eles iam para a porta da escola, aqueles adolescentes, e meu marido falou assim, esses meninos estão apaixonados com você, que não sei o quê. Eu falei assim, como assim, Léo? Eu já fui adolescente, Cristiane, deixa de ser boba, que segurar coisa de escola, nada. E realmente, uma turma, sabe? E ali, a gente, no caminho da escola, que eu morava ali na Avenida Montese, ali na Pampulha, pertinho do Três Poderes, que era em frente à sede do Atlético, ali na Pampulha. E aí eu ia a pé para casa. Mas eles passavam no portão da minha casa e eu, aquela turma, mas era só para bater papo. Era para conversar sobre namoro, sobre relacionamento com a mãe. Então, aquela caminhada não tinha nada de língua portuguesa, sabe? Era mesmo para conversar. E era psicologia total, Era né? psicologia total, Você né? considera que psicologia é o seu propósito? Eu amo, desde o início. Eu amo cuidar de gente, eu amo problema, sabe? Eu amo problema. É igual às vezes as pessoas, tem pessoas assim que... Às vezes, porque eu falo mesmo, né? Eu chego e falo, olha, o problema é esse, você precisa fazer isso, fazer aquilo. E às vezes eu denuncio algumas coisas erradas também, né? Então, quando você denuncia coisa errada, você sabe que você vai ser chamado de chato, né? Sim. Chamado de chato. Sim. Eu teve até uma vez lá no meu bairro mesmo, eu tive que denunciar algumas coisas erradas e eu fiquei como a chata do bairro. Mas assim, não fiquei como a chata do bairro. É porque as pessoas não me conheciam. Eu sou novinha em Lagoa Santa, era novinha em Lagoa Santa. Mudei pra cá agora. Então, você que mora aqui mais tempo, né? De repente, eu vou denunciar alguma coisa que você está fazendo que não é tão legal assim. Aí você vai fazer o que comigo, né? Você pisou no calo, né? Você pisei no calo. Então, você vai acabar comigo para todo mundo, né? E até as outras pessoas identificar que, opa, aquela ali é a Cris, né? Opa, peraí. E a maioria das pessoas me conhecem em Lagoa Santa, né? Assim, já me conheciam em Lagoa Santa, porque mesmo antes de morar aqui, eu planejei minha vida para morar aqui. Tudo meu foi planejado, né? Assim, que tudo dá certinho planejado. Não, eu sempre tive, assim, primeiro desejo. Eu quero isso. Primeira certeza do que eu quero. Eu quero isso. Depois é me planejar para aquilo. Isso foi tudo, assim, em casamento, com filho, comprar os imóveis, tudo é planejado, né? Pensado e põe em foco e é aquilo que eu quero. Meu pai me ensinou isso desde pequenininha, desde novinha meu pai ensinava isso pra gente. Meu pai falava pra gente assim, você vai ser funcionário público? Então, tá, você não vai precisar preocupar em pagar seu INSS. Você, Cris, você não, você é do mundo, você é do mundo assim, não adianta te colocar para ser funcionária pública, que meu pai é da Receita Federal. Dentro do escritório, dentro de uma caixinha, não funciona. Nunca. Isso aí não vai dar certo pra Cristiane. A gente vai adoecer a Cristiane. Meu pai falava isso. Ele vai adoecer se ela ficar presa e não tiver gente do lado para cuidar. Aí eu falei assim, meu pai sabe mesmo quem fala, viu? Aí ele falava comigo assim, Cris,
pensa bem. Então, se você vai ser profissional liberal, Leles também, na época que ele conheceu o Leles, né, falou assim, ele também é um profissional liberal, mesmo trabalhando no estado de Minas, depois na Folha de São Paulo, aquela coisa toda, a trajetória dele profissional. Ele falou assim, vocês dois são profissionais liberais. Então, vocês dois precisam cuidar do futuro de vocês, financeiramente. Então, vocês precisam... Meu pai virava e falava assim, olha, se preocupe com o futuro. O paciente não pode ser seu olerite, porque ele entra e sai a qualquer momento. Olha meu pai, que gracinha. Meu pai era para tudo, ele educava a gente, sabe? Tudo ele... E eu era muito colada com meu pai, porque a minha mãe não tinha muito tempo, porque eu estava lá cuidando de 10 filhos, né? 12 filhos e tudo. Então... E meu pai, eu colava no meu pai, porque meu pai me dava esses ensinamentos, né? Ele falava comigo, Cris, se você quer ser profissional liberal, você precisa pensar no futuro. Porque você vai trabalhar por amor. Não é aquele trabalho que você vai ter que pagar para pagar conta no final do mês. E que é outra história. Trabalhar, né, para pagar conta é martírio, minha filha. É martírio. Não tem amor, não tem sabor e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, meu pai falava isso para mim. Eu não entendi o que ele queria dizer na época. Eu falei assim, como assim, né? Eu falei assim, então... Naquela época tinha Mesbla, não é da sua época não, mas tinha uma loja que chamava Mesbla, não sei, quem é da minha época sabe. Que de eu tô departamento, falando. né? Só coisas lindas. Eu sempre fui muito apaixonada com coisas de casa, de decoração, de coisa bonita. E nessa loja tinha muita coisa bonita. E a minha mãe sempre gostou de casa linda, essa coisa toda, então assim, eu ficava muito ligada nessa loja. Porque realmente era referência, uma assim. referência, um toque-toque de hoje, uma coisa assim, né? Ou são lojas boas de móveis e tal. Coisas para casa. Então, meu pai falou assim, nada de ficar com carnê de Mesbla. Aí ele falava assim, Mesbra, viu? Mesbra, hein? Nada de ficar... Porque meu pai era muito... Meu pai estudava, meu pai sabia falar inglês, meu pai... Ele sempre gostou. A minha mãe só tinha 3ª série. E meu pai não, meu pai já era estudado, né? Meu pai já tinha estudo, meu pai já tinha formação. E minha mãe não. Mas aí meu pai brincava assim, Mesbra. Ele me falava errado para chamar atenção. Nada de carnê de Mesbra. Em vez de carnê de Mesbra, você vai pensar em pagar imóveis. Pagar prestação de um apartamento, de uma casa, já tava dando de lote. Um pouco de educação financeira, né? Financeira. Meu pai fazia isso com a gente. Eu falo, aprendeu quem quis, né? Na minha casa, aprendeu quem quis, porque olha só que legal. E meu pai tinha um problema com alcoolismo, né? Que é uma doença. Sim. O alcoolismo é uma doença. E eu já, naquela época, eu já conseguia separar isso. A doença do meu pai e quem ele era. Que era um baita de um educador, um baita de uma pessoa, assim, amiga. Ensinava a gente gestão de tudo. Empreendedorismo mesmo, né? Ele já falava para mim assim, olha, paciente... Vê só, eu nem era formada ainda, nem tinha entrado no curso de psicologia. Ele falava assim, se você quer ser psicóloga, paciente não é olerite. Filha, paciente não é olerite, igual a sua outra irmã, que está indo trabalhar na Receita Federal. Que ele arrumou serviço também para minhas outras irmãs. Então, e elas eram para a Receita Federal, era escritório, né? Eu não, eu era... Então, assim, para você não passar aperto, minha filha, preocupe com o futuro. Já preocupe com uma aposentadoria. Então, assim, aluguéis vai sustentar você. Tem que ser alguma coisa que não vai que você vai receber e o seu prazer vai ser o consultório. Você não vai preocupar com o dinheiro. Por isso, você viu que no startup foi assim, né? Eu falei, assim, gente, vou ganhar dinheiro. Tô chegando, né? O aplicativo tá chegando, você ganha dinheiro sentado, né? Eu tô lá trabalhando e o dinheiro tá chegando. Então, uma coisa bem assim, né? Sim. É um aluguéis também assim, né? Também. Você vai alugando os imóveis e você é uma forma de você reduzir risco, né? Porque, totalmente. Igual ele estava comentando, a ideia por trás disso tudo é que tem algumas profissões que você tem segurança, entre aspas, né, completa. E hoje a gente está vendo que não é assim, né? Na crise você vê que não tem ninguém com estabilidade. Ninguém tem estabilidade nenhuma. Mas dá uma certa falsa estabilidade no período de... Agora imagina um psicólogo. Exato. Imagina e tem outras profissões que você liberais. Não tem isso. Profissionais liberais não tem isso. Não é olerite, não é funcionário público. Não é um funcionário público. Quando não é um funcionário público, o que você tem que fazer? Você tem que preocupar mesmo, porque senão aquele trabalho ali vai te causar vários transtornos. Como eu sou supervisora clínica,
Eu ensino muito isso para os estagiários. Ensino muito isso. Às vezes dou palestra também no UFMG, eles enviam para mim várias perguntas. Como que o aluno de psicologia pode sobreviver da psicologia, sabe? E eu vou e respondo para eles. Manda assim 1000 perguntas, né? E eu tenho que responder essas perguntinhas dos alunos que estão no 10º período, né? Prestes a formar. Prestes a formar. Eles querem saber como viver do consultório. E aí eu ensino dessa forma para eles, sabe? Desde do se vestir, né? Como se vestir até se manter mesmo como psicólogo dentro de um consultório. O que você acha que é o principal hoje, o principal diferencial de um psicólogo? Gostar de gente e gostar de problema. Você acha que tem muito psicólogo que se forma e que não sabe, são assim? Não, eles vão para o curso, mas eles não sabem a realidade. O que tá depois o batente do consultório, sabe, a clínica, ele não é para qualquer um, não. Porque se ele e hoje tem uma coisa que é muito séria, sabe, Gabriel, eu vejo que as pessoas não se preocupam em fazer sua própria terapia. E isso é um problema, porque quando você vai para a clínica, você vai lidar com seus próprios problemas. Então, se você não foi para o consultório com eles resolvidos, você vai ter um problema de contratransferência, entendeu? A hora que ele tiver, você vai se deparar com você mesmo ali. E aí é muito sério isso. Eu vejo que hoje em dia as pessoas se formam, por exemplo, eu sou supervisora clínica, às vezes chega um psicólogo, assim, recém-formado, que nunca fez terapia. Como assim você nunca fez terapia, né? Eu fazia terapia desde os 12 anos de idade, que meu pai colocava a gente para fazer terapia, olha, porque ele achava assim, como eu bebo, né, eu tipo assim, eu preciso criar minhas filhas, fortalecer minhas filhas. Porque terapia é super isso, né? Muitas pessoas têm algum tipo de preconceito, alguma coisa, mas terapia é um processo de autofortalecimento. Eu falo muito assim, que o psicólogo, o psicólogo é psicólogo e coach. O coach não é psicólogo, mas o psicólogo é coach porque o coach tirou as ferramentas da psicologia, utiliza as ferramentas da psicologia, né? Então, eu nunca fui eu fui uma profissional assim, que eu sempre utilizei as ferramentas da psicologia, tá? Da psicologia, eu sempre utilizei essas ferramentas. Você fala para você mesmo ou com meus pacientes, com os meus pacientes. Então, assim, eu não igual as pessoas falam, eu acho estranho as pessoas falarem assim, porque o coach resolve rapidinho. Eu falei, mas peraí, só se o psicólogo for muito ruim de serviço, porque tem como resolver como psicólogo, porque as ferramentas estão todas aí, as ferramentas do coach é do psicólogo, né? A roda da vida, por exemplo, é de Jung, né? E a gente vai ver todo o material ali é da psicologia. Agora vai da criatividade de cada um, de como que você vai fazer isso. De ser um bom profissional, né? E tem que ser um bom profissional. O profissional da área de psicologia, ele tem que ter a mente aberta, porque senão ele vai fazer besteira. E tem que ter a sua própria análise, sabe? Hoje em dia eu vejo, igual eu estou falando com você, eu recebo pacientes e psicólogos na clínica que não fazem terapia. Primeira coisa que eu faço, peraí, não dá, vai fazer terapia, aí mando pro doutor Idálio, aí mando que é psicanalista, ele é psiquiatra e psicanalista, falei, tem que fazer, porque não dá para ser psicólogo sem ter passado por ou psicanalista sem ter passado por um divã, ou ser psicólogo sem ter analisado suas próprias angústias, suas próprias questões, sabe? Não dá. E hoje em dia a gente vê pessoas que vai para um consultório mesmo e não se preocupa com isso. Tem pessoas que chegam para supervisão, profissionais assim, quantos anos você está formado? 3 anos, 5 anos, e nunca fez terapia, você está com 5 anos atendendo sem terapia. Por isso que não deslancha. E está fazendo besteira, diagnóstico errado. Aí chega lá com o diagnóstico errado, sabe? Deu o diagnóstico errado para o paciente. Eu falei, como assim? Isso não é bipolaridade, né? O cara é borderline, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você está fazendo? Então, aí você vê esse tipo de coisa. Você vê os erros, né? Erros, assim, básicos, né? Por quê? Primeiro que não gosta de ler. Aí você vai ver outra coisa. A pessoa não gosta de... Não tem referência. Não tem referência, não gosta de leitura. Quais são as suas principais referências?
É Freud, Lacan, Jung, e aí por aí vai. De qual das vertentes, das 3 que você citou, você é mais sou inclina? freudiana. Eu sou Entendi. freudiana. Por isso que chama Além do... Freud Vivendo além do divã, né? Era Freud além do divã. Só que as instituições, quando me convidava para dar palestra, falava assim, mas Freud, às vezes não gostava de Freud, né? Aí falava assim, ô Cris, dá para você não falar de Freud? Eu falei, mas eu não falo de Freud. Ah, mas é Freud além do divã, né? A empresa Freud além do divã. O que quer dizer Freud além do divã antes, né? Por que eu coloquei esse nome? Porque era além de 4 paredes. Eu não consigo ser enquadrada, né? Por exemplo, mesmo quando eu dava aula na escola infantil, eu achava que aquele método ali era pouco. Eu tinha que criar alguma outra coisa para essas crianças, né? Eu criava músicas, eu alfabetizava com músicas, olha, com músicas, com brincadeiras, levava para fora da escola, era muito doida. O cara falou assim, mas como você vai tirar os meninos? Bom, vamos sim, vamos para o pátio. É assim que tem que educar. É assim que esses meninos vão aprender a ler. Você vai ver, calma. Mas você não... Aí ele ficava assim, poxa vida, eu pus uma menina de 15 anos aqui, 16 anos, né? E agora tá fazendo esse monte de doideira aí, né? Tá fazendo bagunça aqui. Tá fazendo bagunça aqui. E todos aprendiam a ler, né? E aprendiam a ler. Que legal. Quando eu montei o cursinho, que os pais mesmo, no 2º grau, eu além de dar aula de português e fazer o projeto com os meninos, que chamava, né? Formando o Cidadão do Futuro, Projeto Jovem. Conta como começou o Projeto Jovem. Ai, o Projeto Jovem foi assim, a Laurisa, né, que eu sou apaixonada com ela e a Elza Mello lá da UFMG, a Laurisa, que era minha orientadora. Ela me convidou porque ela falou, Cris, aqui na escola, eram 3 poderes, os alunos são assim terríveis, ninguém aguenta, ninguém suporta esses meninos. São alunos assim que põem, esquenta com isqueiro a fechadura para o professor pegar e queimar a mão. Alunos realmente rebeldes. Eram rebeldes, ninguém queria. Eram os capetas, né? Eles chamavam os capetas. Isso aí ninguém quer. E esses meninos, eles estavam estudando, eram os rejeitados, né, da turma, eles colocaram eles num laboratório. O laboratório era no porão dessa escola. Tinha um laboratório de ciência, mas o laboratório de ciência estava tudo destruído, sabe? Tudo horroroso, estava horroroso o laboratório. E esses meninos jogados lá, sabe, como se fosse assim, vamos esconder a turminha do barulho? Vamos esconder os rebeldes? Vamos varrer para baixo da escola. Vamos varrer para baixo, isso aqui não pode aparecer, literalmente, né? Literalmente. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, mas essa sala... Primeiro dia que eu entrei, e uma professora... Ela falava assim para mim, você não vai dar conta, você é muito novinha, eles vão acabar com você. Eles destroem a gente, imagina você, né? Aí a hora que falaram assim, e tem isso na minha vida, a hora que falar que eu não vou conseguir, eu vou te mostrar. Eu vou pegar. Você viu lá no Startup, né? Fica atento, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que eu dou conta, que não é dessa forma aí que faz. Tem um jeito de fazer que é diferente. E você me perguntou qual é a técnica, qual é a forma. É afeto. A forma é afeto. Preocupar. Sabe? Né? É o cuidar e dar afeto. Isso daí você tira qualquer um tanto no consultório, né? Tanto no consultório com a escuta clínica, tanto na época lá da escola como professora, quando eles me colocaram naquela sala, o primeiro dia que eu entrei assim, aí eu já dei um sorrisão para eles. Eu já dei aquele sorrisão para eles, sabe? Entrei na onda deles. Falei, eles precisam, tem que ter um pertencimento aqui. Não adianta chegar aqui, você vai ter que chegar dura na sala, Cris, porque senão eles vão pisar em você, você vai perder o controle. Era assim, ela falava assim para mim, Cris, tem que ser dura. Aí as outras professoras falaram assim, coitada, eles vão acabar com você vai ver, vão roubar as coisas da sua bolsa. E eu vivia fazendo testes com eles, sabe? Deixava as coisas assim para ver se pegava ou não. Aí deixava às vezes um dinheiro em cima assim da mesa, sabe? E aí eu já ensinava para eles como conhecer uma pessoa antes da aula de português. Levava texto para eles
para trabalhar as emoções, sentimentos, como cuidar do outro, né? Como você identificar se uma pessoa que está com você vai te passar a perna ou não. Olha para você ver, eu já era psicóloga mesmo, né? Eu falei, gente, isso aqui já existe, né? Em mim, tá em mim, não tem como. Então, nessa época, eu falei, Laurisa, deixa eu montar um projeto para essa turma e para a escola, ensinar os professores como lidar com esses meninos. Menino difícil, aluno difícil, eu posso fazer isso? Ela falou, Cris, sério, você acha que vai dar certo? Eu falei, se você deixar, que você que é a dona da escola, a diretora da escola, a supervisora, que você me coordena, você vai ser minha orientadora do meu projeto, vamos fazer assim? E ela, nessa época, era minha orientadora do estágio, né? Que eu estava escrevendo um projeto e ela era minha orientadora. Aí eu falei assim, Laurisa, se você falar que sim, tudo bem. Se você falar que não, eu vou tentar mesmo sendo professora de língua portuguesa com esses meninos. Uhum. Eu falava com ela, eu vou dar aula de português, mas eu vou dar meia hora de aula de língua portuguesa e meia hora eu vou cuidar desses meninos, como pessoa, como formação mesmo, como cidadã mesmo. Eu preciso cuidar desses meninos. Esses meninos, isso é falta de referência. Meu pai sempre falava isso com a gente. Se não tem afeto e não tem referência, vai dar problema. Vai dar problema. Então precisa ter afeto, cuidado e referência. Essas três coisas, que é a base do ser humano. Então, e é isso mesmo. E aí, eles passaram a carregar não roubavam meu dinheiro que eu deixava lá, eu deixava de propósito, para saber. Mas eu deixava o dinheiro lá. E para mostrar também que você confia, né? E confiava neles, né? E tudo isso é sinal, é informação, né, para eles. Levava chocolate e dava dinâmicas. Porque eu tenho isso até no curso de reeducação afetiva, que é o lado do afeto. O afeto com lanche, com alguma coisa para poder... eu estou te dando alguma coisa, né? E eu levava chocolates pequenininhos. Você premiar também. Premiar o aluno, sabe? A gente tinha muito isso, fazia muito isso com eles. E esses meninos, eu falei assim, gente, então tá. Já que bateu um santo, eu falava assim, o santo de vocês bateram com o meu, olha, vocês não me quebraram não esquentaram, não colocaram nada na cadeira para eu sentar, não tem uma cobra aqui para me picar, vocês não prepararam nenhuma armação para me pegar. Então bateu, vocês gostaram, né? Eu também amei vocês, muito, muito, muito. E aquela coisa de toque, sabe? De toque, de chegar e tocar e abraçar, assim. E eu sempre fui muito pegajosa, né? Porque meu pai era assim, meu pai era muito de beijo, de abraço, ele sempre criou a gente assim. Não tem nada que destrua o afeto, gente. Onde tem afeto, você consegue, você ganha um mundo. É um mundo mesmo, né? E aí, aquele toque, aquela coisa de tocar nos meninos, de confiar, de deixar eles cuidando de uma coisa importante. Às vezes eu pegava minha própria carteira, né? E pegava o mais malandrão, assim, na sala. E falei, nossa, segura aqui pra mim, um minutinho que eu tenho que resolver isso aqui. Era minha carteira, eu deixava na mão dele, né? Aí, a hora que ele entregava, eu falei, confere aí, professora, confere, tá tudo certinho, viu? Tá tudo certinho, porque eles falam que eu sou ladrão, mas eu não sou, confere aí. Falei, é mesmo? Por que eles chamam de ladrão? Sério? Te chamam de ladrão? Então, nós vamos conversar depois sobre isso. Eu falava assim, mas no final ele tava lá me esperando para conversar sobre isso. Aí eu falei, no final da aula, eu terminava a aula de português e eles estavam lá, no final da aula, me esperando para conversar. E aí eles descobriram que eu morava perto da escola. E aí era a época que eles iam para a porta da minha casa e a turminha do problema ia comigo nessa caminhada. E vocês iam conversando. Ia conversando. Oh, que legal. Aí nesse dia que eu falei, gente, pronto, bateu, o santo bateu, vocês gostaram. E aí, o que vocês querem da vida? O que vocês querem fazer da vida? Vocês querem morar mesmo? Vocês querem estudar e ficar aqui nesse lugar horroroso? Olha o nível desse lugar. Não, professor, aqui é o nosso chiqueirinho. Aí eles falavam, isso aqui é o chiqueirinho. Eu falei, então nós vamos transformar esse chiqueirinho no melhor lugar do mundo. Vamos? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Aí foi o dia que eu combinei com eles. E nem avisei para a diretora. Eu combinei tudo com os meninos. Falei, gente, vamos pintar isso daqui. Ah, mas o governo não vai dar tinta. Falei assim, pode deixar que meu marido, eu vou conversar com ele. E ele adora fazer essas coisas, ajudar, e ele vai ajudar a gente. Aí eu falei, Lélia, aí cheguei em casa e falei, Lélia, combinei com os meninos que eu vou pintar a sala
com eles. Cris, você é doido? O laboratório é enorme. Isso vai ficar caro. Combinei que vou colocar quadros. Eu vou pegar os seus quadros, seu trabalho, vou levar para lá. Como assim que os meus trabalhos? Vou levar. Aí você... Não, então tudo bem, eu deixo. Vamos lá. Aí o Lelis foi e falou, que cor? Eu falei, você sabe que eu adoro cor, então... E os meninos precisam de cor, porque aquilo lá tá uma escuridão, é uma coisa, parece uma caverna. Os meninos pareciam que estavam numa caverna, jogados, sabe? E aí essa meninada, eles mesmos ajudaram. Adolescentes, né, de 2º grau. Uhum. Eu dava aula de língua portuguesa do 1º ano até o 3º do 2º grau, para todas as turmas. Aí eu falei, gente, a gente tem que mudar, isso não pode ficar assim, não tem lógica. As outras turmas eram a elite, e aquela turma era os empurrados, né, os jogados. Aí depois a elite que ia para lá, sabe, todo mundo, porque a sala ficou linda. Aí nós reformamos a sala, a diretora, avisei a diretora depois. Ela, Cris, e agora como é que você vai fazer? A gente não tem o dinheiro para comprar tinta. Você prometeu isso para os meninos. Eu falei, não, já está tudo resolvido. Meu marido que vai dar a tinta. Pode deixar. Porque professor ganha uma miséria, né? Eu, além de ser professora, eu sustentava meu consultório. Que eu era iniciante, né? Como psicóloga. Né? Então, o início da carreira de um psicólogo, você tem que sustentar o consultório. Você que sustenta o consultório. Agora que você está numa boa, mas tipo, início de carreira, você tem que cuidar muito da questão financeira. Você precisa realmente ter um outro trabalho para sustentar, né? Isso se você quiser realmente ter porque você tem que investir em terapia, em análise, é caro, né? Você precisa de pagar o local, o aluguel, você precisa ter manter isso até você ter cliente, né? Então, tem as estratégias para você ter cliente, as férias, como que você faz para ter dinheiro nas férias, não passar aperto, isso aí tudo também eu posso te falar. Mas aí, nesse projeto, a sala ficou maravilhosa, ficou linda. E esse foi o início do Projeto Jovem? Esse foi o início do Projeto Jovem. Quando a Laurisa me falou, eu falei, Laurisa, eu já estou com ele escrito, olha aqui, eu quero só saber se você aprova ou não. Aí eu falei, gente, eu preciso então ensinar para esses professores da escola como lidar com esse tipo de aluno. Como lidar com esse tipo de aluno? Não é jogar esses alunos, não é colocá-los como indigentes ou com pessoas assim, né, rebeldes, não é dessa forma. E aí foi o que eu fiz. Aí, nesse projeto Jovem Formando Cidadão do Futuro, eu trabalhava com esses adolescentes. Aí, ali já estava já nascia o reeducação afetiva. O que eu estava fazendo com eles era uma reeducação afetiva. Uhum. Eu trabalhava com esses meninos o existir. Quem eram eles? Né? O pertencimento. Quem eu sou? Sabe? Quem eu sou? O viver. Eu vivo o que eu sou? Sabe? Porque o curso de educação afetiva tem essa base, né? Esses 4 fundamentos, que é o existir, o viver, o conviver e o servir, que é um ser humano. O ser humano, se ele não sabe quem ele é, não vive o que ele é, ele muito menos vai saber conviver com alguém e vai conseguir servir alguém. Essa é a base do ser humano. E isso que eu massa. Vi é fantástico, né? Muito fantástico. Depois, assim, com 15 anos de consultório, eu vi que eu falei assim, gente, olha, tá aqui. É isso mesmo que eu aprendi lá atrás. O que foi construído, o que eu fiz com aquela meninada, né, com os meninos. Depois, por exemplo, eu cuidava de uma senhora também, eu não era formada também, a dona Gersina. Era uma idosa, e aí ela morava sozinha e precisava de um cuidador. Eu fazia tudo para ter o dinheiro para poder manter minha análise, minhas coisas, sabe? Eu fazia tudo, e é caro, né? Era muito caro. Supervisão depois de formada, você tem que pagar supervisão, essa coisa toda, é caro. Aí essa vizinha, aliás, os vizinhos da minha mãe sabiam que, tipo assim, as filhas do seu Geraldo são responsáveis, né? Então, tudo eles batiam na casa da minha mãe. Era para fazer faxina, era para cuidar de um idoso, era para ficar com a criança, aquela coisa assim. A sua vida sempre girou em volta de cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, a vida toda. Sempre. É incrível. Que legal. Eu, dentro da minha própria casa, eu tinha essa coisa de fazer encontros para discutir relação familiar. Né? Montava o chá da tarde, para a gente sentar e conversar e colocar as brigas em dia.
né? Ou tipo assim, vamos resolver isso aí. Não dá pra passar de 10 minutos uma briga. Não dá. Tem não dá. o curso de psicologia, se eu não me engano, assim, esse dado talvez esteja desatualizado, mas eu acredito que é o curso com maior índice de suicídio entre jovens. Por que você acha que isso acontece? Não é o curso de psicologia, né? Na universidade medicina, como um todo tá acontecendo isso. vários. Eu vejo que é uma coisa geral, tá? Entendi. É geral. Como na psicologia você vai lidar com você mesmo, você não dá conta. Tá vendo a importância da autoanálise? Viu a importância de você ter que fazer terapia? A importância, porque você vai lidar com a própria angústia. Você não vai aprender a lidar com a angústia do outro, você vai aprender a lidar primeiro com a sua angústia, com as suas questões. O curso, ele faz isso com a gente. O curso faz isso. Ele não tem como você estar estudando, estar ali lidando com coisas do humano e você não se identificar. Por isso, né, é igual a questão do médico, que às vezes usa muito, né, medicação. A maioria deles utilizam até droga. Não estou falando que todos usam, mas eu estou falando assim. Eles tomam muita medicação. Sim. Né? Existe um abuso aí. Porque eles estão com aquilo ali. Então, assim, eles aprendem que a medicação é para curar. Não é isso? Então, eles utilizam muito. Na psicologia, aprende que é lidar com a existência humana. E se você não dá conta da sua própria existência, o que vai virar isso? Vai dar problema. Vai dar problema. Né? Outra coisa, pode falar. Tem um outro dado que eu acho que é muito importante. A Organização Mundial de Saúde, ela pontua que somente 5% da população mundial, 5% é normal. O resto todos têm algum Você fala índice de suicídio? Não, comprometimento psicológico, psíquico, entendi. Tá? Então, ser normal, né? Uma pessoa que não tenha nenhum comprometimento psíquico, entendeu? Com um diagnóstico. É muito, olha pra você ver. É muito pouco, né? É muito pouco. Cresceu muito o número de psicopatia. Por quê? A psicopatia cresceu muito, né? Muito. Eu pontuo que nós já estamos vivendo um resultado aí de 30 anos de uma educação, né? De onde saiu o pai. O pai saiu do lar, né? Isso aqui, ó, as redes sociais, essa coisa de terceirizar a maternidade. Eu deixo com a babá, eu deixo com todo mundo e eu tô aí correndo atrás para ter um carro do ano, para dar o melhor para o meu filho. E o filho não quer o melhor financeiramente, o filho quer o afeto, lembra do afeto? E quer e precisa, né? Quer e precisa. Ele precisa de pertencimento, ele precisa de afeto, ele precisa de contato. Olha só, Gabriel, na nossa época, a gente tinha os pais como cuidadores, não é? Olha, eu tinha minha mãe, era dona de casa, não é isso? Não tô falando que todo mundo tem que ser dona de casa, não. Você pode fazer isso de uma outra forma, eu faço isso com minha filha, deu certo, né? Eu tô falando assim, antigamente, olha, a gente tinha o pai e a mãe como cuidador mesmo, eles faziam comida, aquele cheirinho gostoso do almoço, né? Comida de mãe. Chegava da escola, tinha lá roupinha lavada, aquela coisa toda. É tipo assim, alguém cuidando da gente, né? Tinha esse cuidado gostoso. Aquela mãe ali que fazia churros, fazia bolinho de chuva à tarde, tinha televisão às vezes, essa coisa toda assim, brincava no quintal, essa coisa gostosa, lúdica, né? Que é do cuidado. Então a gente tinha o cuidado, mas não tinha o dinheiro. Percebe? Percebe? Não tinha o dinheiro. Aí o que acontece? Então a gente tinha o afeto, mas não tinha a grana. Então as pessoas da minha época, a gente preocupou muito com isso, em crescer, estudar para ter o dinheiro para poder, porque é o que faltava lá. Afeto eu tenho, eu já estou equilibrada emocionalmente, não é isso? Agora eu quero trabalhar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu falava isso. E agora é o contrário, olha, você tem o material, mas normalmente você não a gente dá aquilo que a gente precisa, né? Precisa. Então assim, como os pais antigamente como filhos, né? Assim, quando crianças sentiam a falta do dinheiro, agora eles pensam que é em volta do dinheiro, né? E não é. Em volta do dinheiro. Olha, aí o que a gente fez?
Tipo assim, como a gente tinha um afeto, o afeto estruturou a gente psiquicamente, Uhum. né? Pessoas mais bem estruturadas. E aí, a gente tinha esse afeto que estruturava a gente psicologicamente. Porém, não tinha grana. Aí a gente foi atrás da grana. Tanto é que eu cresci assim. Eu tenho que ter estudo, eu tenho que correr atrás de dinheiro, porque eu tenho que ter minha casa. Ainda tinha meu pai que falava que se eu quero ser Psicóloga tem que psicóloga, dar o dobro de trabalho. eu tenho que garantir o meu sustento da clínica, né? Fora disso, que meu paciente não é meu lerite, então eu tenho que trabalhar sossegada. Então eu corri atrás disso, de Sim. dinheiro para ter lotes, casas, essas coisas todas. Aí você compra apartamento, compra isso, aquela coisa, né? Carro, aquela coisa toda. Você vai pro lado do ter, não é isso? Hoje eu consigo dar o ter para minha filha, olha. Eu consigo dar o melhor, as coisas, né, assim, materiais para minha filha. Mas eu fiquei atenta que, opa, não pode ser só o material. Não pode ser só o material. Eu tenho que dar aquele cuidado lá da minha mãe. Sim. Né? Mas a maioria das pessoas, hoje em dia, elas não param para pensar nisso. Elas vão terceirizando o amor. Terceirizar o amor vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado, vai destruir E casamento. Destrói casamento, destrói relacionamento. Gente, afeto e cuidado é tudo nessa vida. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Necessidade básica, né, do ser humano. É necessidade básica. Quando você me convidou para vir para cá, eu fiquei assim, meu Deus, e aí? Foi semana passada, né? Aí minha filha adoeceu. E aí a minha amiga virou e falou assim, eu fico com ela para você aqui no hospital, vai, não perde essa entrevista não, que isso, é o Gabriel que tá te convidando. Eu falei assim, tá, mas e aí? Minha filha é primeiro lugar, eu não vou, eu vou ficar aqui. Pode ir, Cris, eu fico aqui, o Lélio está aqui e tal. Eu falei, não, isso eu não vou terceirizar. Eu vou ligar para ele de madrugada, porque foi realmente de madrugada, né? Aí ela passou mal no domingo, a gente comemorou, né? O Dia das Mães. Aí chegou 4 horas, 5 horas da tarde, ela já estava passando muito mal, levei no hospital. Ele mandou para casa e depois eu tive que voltar. Aí voltei e já ficou internada, né? Aí ficou internada. E aí as pessoas da minha casa, Cris, não vai, você tem que ser profissional. Eu falei assim, opa, eu sempre fui profissional, mas eu também sou mãe. Prioridades, né? Eu também sou mãe. Eu vou conversar com ele e se for mesmo interesse, ele vai ter outra oportunidade, não é isso? Então, assim, até a filha, ela precisa disso. É pertencimento. O que é prioridade na vida da minha mãe? E às vezes, o trabalho dela só? Exato. Às vezes é muito menos sobre a questão prática e mais sobre o significado daquilo. É o significado daquilo. Então, assim, na prática, talvez ela ficaria tranquila com o pai dela e tudo, mas significava que você valorizava mais o trabalho do que a ela. Isso. O significado é mais importante do que a questão prática em si. O pertencimento. Quando fala de pertencimento, o pertencimento ele tem amor, emoção, sentimento, cuidado. O pertencer é o cuidar do outro, sabe? E aí minha filha vai e fala assim, mamãe, pode ir, eu vou ficar bem, com soro, e tá assim, mamãe, eu vou ficar bem. E eu falei, filha, agora é a sua vez, eu vou ficar com você, filha. E eu realmente, assim, quando eu tive minha filha, eu me preparei antes. Eu falei, eu quero ficar 2 anos quero ser mãe durante 2 anos. Eu vou ficar 2 anos como mãe. Eu me preparei como mãe. E aí eu fiquei mesmo 2 anos como mãe. Depois eu falei, eu quero amamentar mais ou menos até até 3 anos ou 2 anos e meio eu vou amamentar. Aí Lélia está assim, Cris, você acha que vai dar conta de amamentar? Eu falei, quero amamentar minha filha. O tempo que ela precisar, eu vou amamentar. Depois foi até difícil tirar ela do peito, né? Deu 2 anos e 8 meses, ela estava mamando ainda no peito. Eu falei, ela estava amamentando. Então, assim, e eu fui com muito cuidado. Depois que eu voltei a trabalhar, ela já tinha 2 anos, ela já tinha 2 anos e 8 meses. E eu voltei a trabalhar aos poucos. Eu trabalhava só na parte da tarde, sabe? Eu trabalhava na parte da tarde, depois eu comecei de 2 em 2 dias, eu trabalhava o dia todo, né? Eu ficava 2 vezes na semana, eu trabalhava o dia todo, para poder ficar com ela. E hoje eu vejo que
É muito real isso. Olha, a minha filha ela é muito parecida com meu marido, porque ela ficou muito tempo com ele. Ele trabalha em casa, metade do horário ele é profissional, tem a empresa dele, né? O Estúdio Leles. Então ele sempre trabalhou metade em casa e a outra metade no jornal. E aí, a minha filha é muito parecida com ele. Então eu falo, isso tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você larga seu filho com uma babá, ela vai aprender o que a babá está passando para ela. É um estágio essencial do desenvolvimento humano, nossa, em que precisa de ter referência, né? Hoje eu vejo que a minha filha copia... E que referência melhor que os próprios pais? Que os próprios pais. Então, você tem até que olhar com quem você vai deixar seu filho. Sim. Quem vai ser a referência e vai deixar seu filho, né? Sim. Tem estudo, não tem estudo? Ela é carinhosa, não é? Quais são os critérios que ela utiliza na vida dela? A questão da moral mesmo, né? A questão assim, quais são os princípios que essa babá ou que essa pessoa vai passar para o meu filho? Aí eu morro de rir, que eu falo assim com meu marido. Lélis, hoje eu vejo que a Bia é petista também, como você, porque viveu com você, né? Ela é mais pra petista do que pra... Não é que ela é petista, mas eu tô falando assim. Mas é a questão de referência mesmo. É referência. Sim, ela copiou super. tudo do pai, é tudo do pai. Aí eu fico assim, ai filha, até a timidez você puxou do seu pai. Aí ela falou assim, não mãe, eu também tô ficando, eu só assim, em alguns aspectos que eu sou tímida, mas outros não, eu sou parecida com você também. Eu falei, então tá. A minha filha, por exemplo, olha, quando ela estava acho que na 5ª série ou 6ª série lá do Max, você acredita que a minha filha montou um salão de beleza dentro? Fez cartãozinho. Mentira. Sério. Que legal. Sério. Ela foi... A Cristina conta isso pra você e a Macau conta isso. A Macau ligou pra mim, Cris, a Bia montou um salão de beleza no intervalo, aqui dentro da escola. E todo mundo vai para esse corredor e vai lá, em vez de ficar aprontando no recreio, eles vão para esse coisa. E ela fez cartãozinho. Eu vejo que a minha filha me puxou mesmo, porque olha só, quando ela tinha... Você tem muito esse traço de ir lá e fazer, Ir lá e fazer, pegar e fazer. E minha filha tem muito disso. E ela montou. Aí eu falei assim, como assim? Aí a Macau falou assim, Cris, sabe que ela me deu uma boa ideia? Nós vamos fazer isso aqui agora na escola. Nós vamos montar empreendedorismo, né? Aí, de novo, olha, vamos fazer... E como que você incentiva o empreendedorismo para sua filha? É o dia a dia, é o cotidiano. Ela sempre fala assim, mamãe, o bacana seu é que você pensa, sente e faz. Eu falei, isso é o cérebro humano, filha. Isso é o cérebro humano. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você age. Isso é o cérebro humano. A gente precisa treinar isso que eu fazia com os meninos lá da época do infantil, depois segundo grau, ali, né? Os 6 poderes. Depois eu montei o cursinho e todos passavam na UFMG, no Coltec, no Cefet. Olha, era uma coisa assim, eu não sei o que mas o que eu peguei para fazer, os meninos passavam. Aí depois chegavam os pais e falavam assim, Cris, eu vou fazer um concurso público era médico, né? Dá aula particular para mim? Eu falei, sério? Ou então tá, vem cá, vamos lá. E passavam, né? E passavam no concurso público. O meu cunhado, por exemplo, Cris, eu quero fazer faculdade depois de velho já e tal. Me ensina como é que eu faço uma redação, como é que eu... Falei, vem cá, vamos lá. Então, eu sou muito de pegar e fazer. Igual o curso de reeducação afetiva, tem a 8ª aula que é sobre você montar seu projeto de vida. Porque são 10 encontros, né? O curso de educação afetiva são 10 encontros, e aí cada encontro eu trabalho, não são quatro fundamentos? O existir. Viver. Então são 2 aulas para o existir, são 2 aulas para o viver. O existir é o quê? O existir vamos entrar em cada um desses pontos. É o autoconhecimento. Entendi. É o autoconhecimento, é quem você é. E saber o que você quer, saber qual que é o seu propósito. Qual que é o seu temperamento, porque temperamento não muda, não adianta, né? Você vai fazer curso de coach, mastermind, o que for, mas você não vai mudar a sua essência. Não vai. Você pode aprender a melhorar os seus pontos positivos ou negativos, como lidar com eles. Mas temperamento não muda. Ele faz parte, ele até é questão mesmo
É de Hipócrates, né? Hipócrates é que criou essa teoria e é uma coisa muito fundamentada, é utilizada traço de até personalidade, hoje. né? Assim, Isso. Hoje eles utilizam até o sangue, o tipo de sangue. Olha, até o tipo de sangue. Então, assim, aí nesse existir, você vai se conhecer mesmo. Eu vou ensinar você a quem é você. Eu vou ensinar você, não, você vai aprender com esses 2 dias, né, de curso, de aula, só do existir, você vai aprender quem é você, quais são suas habilidades, quais são as suas fraquezas, sabe? Qual é o seu potencial. E é você que descobre, né? Eu ali junto com você, com as aulas, com as técnicas que eu aplico, você vai se conhecer mesmo. Esse é o primeiro. Quem é você? Depois, agora, você vai saber assim, você já sabe quem você é, agora é o viver. O que você quer viver com isso que você conheceu? Com essa pessoa que você sabe que você é. O que você vai fazer dela? Ó, então, a primeira é sentir, ó. A primeira é totalmente sentir. Você precisa sentir quem é você. E ter essa autonomia, esse pertencimento de quem é você, primeiro. Depois é viver. Viver o que você é. Não Porque dá pra tem muitas pessoas que se bloqueiam, né? Assim. Bloqueiam e vivem vida de outros. Até mesmo na infância, a mãe fala assim, às vezes a mãe desejava que você fosse igual o outro irmão. Desejava que você vai perdendo a identidade, que você fosse como o seu vizinho. Sim. Né? Eu atendi, por exemplo, Gabriel, uma juíza, esse caso eu posso contar, tá assinado, ela deixa, tá? Inclusive eu quero até dar essa dica para os psicólogos. Vai contar algum caso clínico, é necessário que você peça uma assinatura dessa pessoa, né? Desse paciente. Olha, eu posso utilizar o seu caso clínico, os sintomas, não contar a pessoa, né? Eu posso utilizar nas minhas palestras como exemplo? Pode. Então assina para mim, a pessoa precisa assinar, tá? Porque se amanhã ela te denunciar ou falar alguma coisa, não, você autorizou, tá aqui, né? Então essa juíza, ela autorizou, sabe? Ela falou, Cris, pode contar o caso. Porque ela teve depressão depois que aposentou. Ela teve depressão e ela chegou no consultório e falou assim, Cris, aí trabalhando na questão da depressão dela, inclusive nos primeiros dias eu atendi ela em casa, que era depressão mesmo séria, né? Depressão maior. Eu atendi ela em casa, Gabriel. Depois é que ela foi pro consultório. E aí ela vai e com o tempo, né, da terapia, ela fala assim, Cris, eu descobri que eu nunca queria ser. Eu fui juíza, eu fui para a área do direito, mas é por causa dos meus familiares. Isso não era o que eu queria da minha vida. Eu não vivi quem eu sou. Aí, olha aí, tá vendo? Segundo ponto. De novo. Então, por que eu montei o curso com esses fundamentos? Porque é o que eu vi no verdade. consultório. Eu vi no consultório, a clínica me pontuava isso. Depois do viver é qual? Depois do viver é o conviver. Porque se você sabe quem você é, você vive o que você é, você convive muito melhor. E aí no conviver, você vai aprender a conviver com você e com o outro. Esse viver com você e com o outro, você vai aprender a lidar com pessoas difíceis, sabe? Tem até uma aula que eu acho que é interessante, porque as pessoas que é reeducação afetiva gostam de aprender como que vai conhecer um namorado, se aquele realmente é o seu futuro marido, né? A pessoa bacana para você conviver com ele, tudo isso eu aprendi até com meu pai, né? Quando eu conheci o Lelis foi assim, opa, deixa eu ver quem é essa pessoa primeiro, né? Para ver se eu dou conta do recado, se eu dou conta de levar ele para casa ou não. E aí no conviver você tem uma fase do conviver que eu ensino assim, em 4 meses tem como você saber quem o outro é. Em 4 meses tem como você descobrir se aquela pessoa dá para você... quem é aquela pessoa? E eu falo mesmo que às vezes as pessoas levam as pessoas para casa ou casam, né? Falam assim, poxa, não sabia que fulano era assim. Ou fazem uma sociedade com uma pessoa e falam, poxa, o cara me traiu. Ou às vezes... É por isso. Lembra que eu falei com você que eu já deixava o dinheiro lá na mesa para ver quem era o aluno, quem era a pessoa? Naquele momento você estava identificando, né? Eu estava dando para ele, eu queria saber quem era. Quem era?
quem era a pessoa. Quem é essa pessoa que tá comigo? As pessoas, no caso, Em então, as pessoas que 4 tomam esses meses, erros... em 4 meses, Gabriel, você sabe quem é a pessoa. Em 4 Sim. meses. Aí tem o que você vai observar nessa pessoa, que eu dou no curso, né? Uhum. O que você tem que fazer para você conhecer melhor essa pessoa. Por exemplo, você vai... contratou um serviço de uma pessoa. Aí tem um mês... Ou alguém te convidou para, igual até pouco tempo mesmo, me convidaram para ser coordenadora de uma faculdade. Ou ser isso aqui, um cargo alto, né? Eu falei, não me interessa porque eu vou pegar porque é desafio bacana. Tá. Mas quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa antes de assinar esse papel. Eu preciso conhecer em um mês essa pessoa antes de assinar qualquer contrato, qualquer coisa. Porque senão eu entro numa roubada, né? As pessoas que normalmente caem nisso e já convivem mais de 4 meses com a outra, são por falta de observação ou engano? Ou auto-engano delas? Auto-engano. Auto-engano. É preciso... Existem técnicas que você pode aplicar. Posso dar só uma? Claro, que eu acho que todo mundo vai gostar. Você quer conhecer a pessoa? Primeira coisa, se você precisa assinar um contrato e é urgente, é rápido, você precisa, em um mês ou em uma semana eu tenho que saber quem é você, para não entrar em roubada, né? O que eu vou fazer? A primeira, que eu acho que ela serve para todos, é você elogiar bastante a pessoa. Elogia muito a pessoa, muito, 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 muito. Você é linda, te adoro, te amo, ou tipo assim, você elogia a pessoa, tudo que ela faz, você elogia. Por quê? Neurologicamente, isso a neurociência já explica, tá? Quando você é elogiado, você vai baixar a guarda, você vai dar uma relaxada, e aí vai vir à tona tudo que você estava tentando esconder de mim. Entendeu? Entendi. Vai guardar, Aí você vai e coloca lá no Facebook que ela é ótima, que ela é isso, que é aquilo. Aí fala, opa, então ganhei aqui meu espaço, né? Aí você descobre quem é. Logo depois, você vai ver que é assim, natural. Uhum. Porque é algo que é involuntário. É involuntário. Ela não vai dar conta de controlar no cérebro dela, sabe? Ela não vai dar conta de controlar, esconder as coisas erradas. Elas vão aparecer. Tá? Aí se a pessoa ela é do tipo assim que ela marca um compromisso e não cumpre, aquilo ali vai vir à tona. Ela, por exemplo, ela recebe, ou se não você paga à vista também, é ótimo isso, é ótimo. Você vai correr o risco de perder o dinheiro, sim, né? Mas aí primeira semana, a pessoa, você contratou uma prestação de serviço. Aí a pessoa tá lá, uma semana ela não faz porque você não pagou ainda. Aí você fala assim, tá, vamos injetar. Vamos injetar dinheiro para ver se sai para fora quem é a pessoa. Não, eu pago à vista. Tudo bem, tá aqui, ó. Tá aí. Aí você vai ver. Na próxima semana do pagar à vista, o pagar à vista é o mesmo de você elogiar. Na próxima semana que você começou, você pagou à vista. É igual você fala assim, poxa, eu fui pagar à vista, o cara... não entregou o serviço, me deu cano, não é assim? Uhum. Não acontece isso com todo mundo? É a mesma coisa. É a mesma coisa elogio. Começa a elogiar, aí vem à tona. Vai vir à tona todas as mazelas. Aí você fica atento. Sim. Se você está iludido ou não, né? Você também pode, por exemplo, assim, pessoal de internet, que às vezes você acompanha a pessoa na internet durante um bom tempo, né? E depois você conhece essa pessoa pessoalmente... Eu falo que é só em 4 paredes mesmo que você vai saber quem é. Então você dá um jeito de conviver com ela ali, sabe? Convida ela para alguma coisa, fica mais tempo com ela, ou tenta ter vida real. Eu gosto muito de vida real. Vida real com ela ali, bater coxa ali. Porque quando no Instagram, é muito maquiado, né? É muito maquiado. São quase 2 pessoas, 2 vidas. Muito maquiado. E, por exemplo, se a pessoa lá na internet, ela é famosa e tudo, se você falar qualquer coisa dela, você que vai ser a errada, porque ela tá na mídia e você não consegue desbancar ela ali. Uhum. Mas você precisa se proteger contra aquela pessoa. Você tem que se proteger. Porque às vezes aquela pessoa te chama para uma roubada. E você entra numa roubada com ela. Eu vejo até mesmo pessoas que namoram com pessoas pela internet, né? E se dão muito mal, né? Relacionamento pela internet, ou fazem negócio assim, e vão se dar mal mesmo.
Então, esse é uma técnica que eu ensino no curso de Educação Afetiva no Conviver, né? Que é essa técnica do elogio, a técnica do pagar para ver, porque aí a pessoa vai dar uma relaxada e ela vai virar à tona. Então, não adianta você falar assim, eu casei, mas não percebi que o cara era gay. Porque eu tenho um paciente lá, né, falou assim, poxa, Cris, eu casei, e aí depois que eu vi que, né, ele não gostava de sexo, né, eu falei, então tudo bem, mas olha aí, olha os indícios, vamos lá, vamos ver como é que foi esse namoro, vamos ver como é que era essa pessoa, tava lá, ó, ela tava te denunciando, te contando, às vezes o cara era traidor, traía a esposa, ele já traía no namoro, às vezes ele era um cara folgado, sabe? Irresponsável. Então, tudo isso... Vai dando indício o tempo inteiro. Vai dando indício o tempo todo. Então, no curso de Educação Afetiva, nesse Conviver, eu ensino o que é esse conviver. É distanciar você do outro. Sim. Você tem que primeiro aprender a distanciar você do outro. E uma idealização, que às vezes você idealizou essa pessoa. Né? Às vezes essa pessoa tá lá, você acompanha ela na internet um bom tempo, a vida toda, aquela coisa, a gente fica lá idolatrando, igual cantor, alguma coisa Sim. assim, né? E aí no dia a dia, você vai ver que não é bem assim, é outra coisa. Assim, poxa, é uma baita de uma roubada isso daí, né? A pessoa é uma baita de uma roubada, então você tem que sair fora. Aí como você sai fora também? Aí eu ensino também como que você deve afastar da pessoa sem criar tumulto ou que destrua você. Como? Porque você, por exemplo, vamos supor que a pessoa na mídia, ela é a bambambam do negócio. Sim. E você descobre uma coisa que é errada. Ou que, tipo assim, essa pessoa não é o que ela tá falando que é. Imagina você chegar na mídia e falar, denunciar ele. Vai dar um... Né? Por exemplo, imagina eu aqui em Lagoa Santa, contratei um determinado serviço e a pessoa não me entregou esse serviço. Eu sou nova na cidade, não sou? A pessoa mora aqui, nasceu aqui, aí. Eles vão confiar em quem? Em mim ou em você? Percebe o que eu tô falando? Entendeu? Qual vai ser o... Eles não têm como ouvir as duas histórias. Porque você vai contar o que você quer. Exato. E o outro vai contar o que ele quer. Não é assim? Sim. Então, eu falo assim, não entre em conflito e deixa que quem é você vai aparecer. Vai aparecer. Deixa o tempo, né? Deixa o tempo. E é certo isso, é muito certo. No meu bairro mesmo teve isso. Uma pessoa, os lotes todos sujos, tinha escorpião, tinha rato, tinha lote sujo. E aí eu eu conheço muita gente, e peguei e liguei pro juiz, né, e tal, lá, que faz as fiscalizações, liguei e foi lá e multou a pessoa. Aí ele me colocou como a bruxa do bairro. do bairro. E eu falei, fica na minha. Deixa ele me denegrir, deixa ele fazer o que ele quiser. Não tem problema, é lógico, né? Eu tinha que denunciar. E depois tinha um outro lote que tinha até... Um lote estava abandonado, tinha 15 cachorros dentro desse lote. O cachorro estava até morto, tinha cachorro morto, não tinha comida, não tinha... Olha pra você ver. Aí colocaram isso no grupo. Eu falei assim, gente, como assim? Isso não tem lógica, isso não existe. Tinha um cachorro lá, um dálmata, durinho assim, sabe? A vizinha que denunciou, né? Ou sei lá quem denunciou. Denunciaram. Quando a vigilância sanitária entrou no local, você não tem noção. Imagina 15 cães, uma matilha, sem cuidado nenhum, todo cheio de cocôzinho, né? De cachorro para todo lado. Nossa. Sem alimento, mas um lixo, os cachorros estavam abandonados. Aí eu falei, gente, olha pra você ver, em um bairro bom, né? Um bairro, assim, considerado top, né? Um bairro ótimo. Como que a gente vai conviver com isso? Não pode, então tem que ser denunciado. Só que as pessoas não têm muito essa cultura de denunciar ou de chegar e perguntar, olha, faz isso. Por exemplo, as queimadas aqui em Lagoa Santa. Eu sempre falo assim, gente, vamos cuidar dos lotes antes da época de queimada. Vamos capinar antes, vamos cuidar desses lotes, prevenir. Eu sempre trabalhei com prevenção, até mesmo na saúde mental, é com prevenção. É o programa que eu faço na rádio. Na rádio, a minha vida toda é trabalhar com prevenção. Prevenção e promoção à saúde. Você não tem que cuidar da saúde depois que adoece, é antes. Então, isso tudo é no bairro, é no seu quintal, é na sua casa.
nos relacionamentos, olha aí, né? O conviver é isso, é prevenir. Eu vou prevenir para você não me chocar, para você não me fazer mal. Olha, por exemplo, quando eu conheci o Lelis, eu falei, não, Lelis, ele me pediu em casamento, eu falei, não, eu vou esperar você. Eu não tô afim de de casar com pessoa que bebe, que fuma. Eu não tô afim. Meu pai, né? Eu tenho um problema de alcoolismo em casa com meu pai. Eu não tô afim de passar por isso. Então, eu já deixei claro pra ele, olha. Agora, se um dia eu apaixonei por você. Você sabe que já bateu, né? Eu amei, eu adorei e tal. Assim, a gente viu que dá tudo certo. Mas pra casar, eu acho que vai dar, não. Não consigo levar você pra casa desse jeito, não. Aí ele virou e falou assim, Cris, então me dá um tempo. Você me espera um mês. Eu te prometo, em um mês. Eu falei, sério? Em um mês você vai parar de beber e fumar? Sério? Pra gente... Uai, que ótimo! Maravilha, eu espero. Espero. O que você vai fazer? Aí ele falou assim, não, então tá. Eu falei, então tá, daqui um mês a gente encontra. E aí, realmente, depois, 29 dias, ele me procurou e falou, Cris, eu consegui, parei de fumar e eu não bebo mais. Você quer casar comigo? Eu falei, quero. Agora eu tô levando tudo que eu quero pra casa, né? Uhum. Mas você entendeu? Tipo assim, E ser sincero nesse processo, e ser né? sincero. Porque isso é uma coisa que falta muito nas pessoas. Mas pra você ser sincera, você precisa se conhecer. O que você precisa dá saber conta o que é e o importante que pra você não você. dá conta. Olha, eu amava meu marido já antes, olha. Quando eu o conheci... Foi muito estranho a forma quando eu conheci o Lelis. Eu conheci o Lelis numa noite de autógrafo do meu tio. E aí eu havia recebido um correio. Aqueles correio elegante, né? Elegante. De uma pessoa bem mais velha. E eu casei novinha, eu era novinha, né? Uma pessoa bem mais velha. Eu tava de olho nele, ele de olho em mim. E Lelis, eu havia conhecido ele nessa festa. Que ele era amigo do meu primo. E ele estava nessa noite de autógrafo do meu tio. E aí eu conheci lá, batendo papo com ele, conversando com ele, mas de olho lá no Correio Elegante, querendo saber quem é essa pessoa que escreveu essa coisa linda para mim, né? E aí eu conversando com o Lelis está assim, aí depois deu a hora de ir embora. Eu falei, então tá bom, depois você me liga e tal, mas não dei o telefone para ele. Aí deu um tchau, depois você me liga, Até deve ter esquecido. Mas a gente conversou bastante, sabe? A gente conversou sobre cultura, Aí eu vi que eu falei, opa, esse cara... Eu gostei do papo dele. Ali eu já gostei do papo dele. Eu falei, olha, porque eu havia namorado com um que era muito rústico, né? Muito rústico, não gostava de estudar, era mais... ele tinha uma fazenda e tal. Roça, essas coisas. Tudo, não gostava de... Era muito brutão. E não gostava de conhecimento. E aí o outro era muito intelectual, mas não tinha afeto, muito afeto. Aí eu falei assim, nossa Deus. E eu falei com meu pai, eu falei, pai, o próximo eu não quero rústico demais, eu também não quero intelectual demais, eu quero um meio termo. Ele falou assim, filha, mas a vida é o prumo. A extremidade é problema. Não pode ser nem negativo demais, nem positivo demais. É o meio que é o equilíbrio. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E depois eu fui embora para casa, aí fui trabalhar e chegou o quê? 4 horas da tarde, e Marcelo liga, e eu estava dentro de sala de aula dando aula. Eu fui atender o telefone, aliás, ele ligou, eu fui atender o telefone, porque na época lá não tinha celular. Ligou, porque eu tinha dado, meu primo deu o número para ele. E ele ligou, eu fui atender o telefone na escola. Falei assim, mas peraí, eu tô trabalhando? Quem é você? O que foi? Tô te convidando para ir pro cinema. Peraí, você não trabalha, não? Eu perguntei pra ele, você não trabalha, não? Falei, convidar para ir pro cinema, né? Aí eu pensei bem, cara, ligar para mim 4 horas da tarde, eu trabalhando, né? Convidar para ir pro cinema, esse cara não trabalha? Será que não trabalha? E eu nem lembrava quem era a Lelis. Eu nem lembrava, o cara me ligou, te conheci numa festa. Eu falei, mas como que você conseguiu meu telefone? Ele falou, não, eu peguei com seu primo. Eu falei, pô, meu primo deu meu telefone para os outros sem me falar? Caramba, que é isso, né? Como assim? Aí eu falei, vou brigar com meu primo. Aí passou. Aí no dia seguinte ele vai ligar à noite. Lelis liga à noite. Ele falou assim, agora eu tô ligando à noite.
você trabalha à noite também? Eu falei, não trabalho à noite não, mas o que foi? Eu queria te conhecer e tal, vamos no cinema, vamos no Belas Artes, e aí pronto. Aí nós ficamos nessa de amigos durante esse conviver aí, ó, esse conviver aí durante uns 6 meses. Se conhecer também, conhecendo. Saber se há compatibilidade. E eu olhei e falei, olha, esse aí é o meio, olha, ele é muito intelectual, ele tem a parte intelectual que eu amo muito, gosto, e tem esse lado que é romântico, do jeitão dele, mas ele tem esse lado romântico. Eu falei, opa, adorei. Então, nesses 6 meses, eu falei, poxa vida, mas tem umas coisas lá que eu não gosto, que é a bebida e o cigarro. Eu não gosto. Você utilizou da sinceridade para da sinceridade. Para falar o que falei é importante. Com ele. E nessa época eu já fazia isso, esse conviver. Eu sempre observei o que eu dou conta, quem eu sou, o que eu quero para minha vida. Eu quero um cara que bebe, fuma, que toma conhaque, que bebe até, né? Não quero isso pra minha vida. Não quero nem pensar. E eu já estava apaixonada por ele. Aí eu falei, poxa, mas peraí, essa paixão, o conviver, só amor não adianta, tá? Eu ensino isso. No conviver, só amar não vai adiantar. Não vai. É preciso ter cuidado, pertencimento. Essa pessoa tem condição de cuidar de você? Você tem como cuidar do que ela te oferece, ou quem ela é, né? Vai dar para conviver com as mazelas dele ou não? Né? Na época ele tinha síndrome do pânico. Aí eu falei assim, poxa, síndrome do pânico, eu falei com meu pai, falei, pai, isso aí eu tiro de letra, você pode deixar que eu vou ajudar ele pra caramba. Agora, esse negócio de beber e fumar, eu não tô afim. Não tô afim, não quero. Você sabia o que era importante pra você e foi embora. E assim, mas já definiu com tudo. Sinceridade. Mas isso é em tudo. No conviver, eu ensino isso no curso. Isso não é só pra um namoro. É sinceridade pra tudo, trabalho, pra qualquer tipo de relação que você tiver. É num contrato, é numa prestação de serviço, sabe? Eu costumo falar muito disso. E eu acho que é uma coisa que tá faltando muito pros jovens. De saber, primeiro, saber o que você quer, o que é importante pra você. Mas tem técnicas, né? E segundo, ser sincero. Porque se não for importante, se você não é sincero para aquilo, você tá dando um sinal para você mesmo que aquilo não é importante. É verdade, é verdade. Então você tá abrindo mão daquilo. Não tem como você cobrar uma coisa que você... Exato. Tá vendo? O último é o servir. Como que você vai servir algo que você não conhece? Tem uma coisa que eu fiquei curioso de perguntar para você, do seguinte. Isso acontece principalmente na mídia americana. A mídia brasileira não retrata tanto isso. Mas hoje, nos jovens, a gente está tendo uma crise, principalmente uma crise de masculinidade. Do ponto de vista que o seguinte, essa geração é a geração que menos transa de todas. É verdade. É a geração que... Olha, o consultório, Gabriel, ele é a denúncia da sociedade, do que está acontecendo. Além no consultório disso, aparece tudo isso aí que vocês estão falando. Além disso, tem muitas pessoas hoje que são diagnosticadas com vício em pornografia, vício em redes sociais, e é a geração, entre aspas, hiperconectada. Onde que está essa conexão? É excitada. A sociedade é excitatória, ela está excitada. A sociedade está excitada. Uma pessoa excitada, ela perde o senso crítico, ela perde o senso de autoanálise, de autoconfiança, de ponderação, sabe? Então, ela não aceita crítica de jeito nenhum, ela está excitada. Como é que, se eu estou num movimento, se eu estou aqui a 1000 por hora, como que você vai chegar para mim e falar que eu estou errada? Sim. Você não vai aceitar eu falar que você está errado, você não vai aceitar. Por isso que hoje é a geração do mimimi, né? A geração do mimimi tipo assim, você não pode falar nada, você não pode criticar, você não pode... Mas existem formas de criticar o outro, existem formas de você ensinar o outro a ser excitado no sentido assim, de ser proativo. Sim. Você tem como ser proativo e atento ao mesmo tempo, sabe? Tem como você, pegar e fazer. Como que você pega e faz? Primeiro, pensar... Eles precisam planejar, disso. Executar. É pensar, sentir e agir. Eles precisam aprender isso. Pensar, sentir e agir. Seu cérebro. O cérebro só funciona assim. E você acha que para as próximas gerações, você acha que vai acontecer uma melhora ou a tendência daqui a pouco é um piorar, entre aspas, né? É isso, esse problema aí se aprofundando?
Tá. E se esse problema tem saída, qual que seria a saída para isso? Tem saída sim, lógico que tem. Eu não consigo. Aí você fez uma pergunta para uma pessoa errada, né? Que eu não vejo negativo em nada. Eu vejo a solução. Eu não consigo ver problema. Eu vejo a solução. Sim. Então, da mesma forma que na época lá da minha mãe, né? Que a gente tinha o contato, o afeto, o cuidado da dona de casa, e aí a gente correu para financeiro. Hoje as pessoas já estão observando que esse financeiro aí agora, ele está excessivo. Então agora precisa de cuidado. Entendeu? Então, assim, pense assim, de 30 em 30 anos tem uma mudança na vida. Sim. Tá? Isso tanto com você mesmo, com a cultura, sociedade com o mundo, como num todo. Então, eu falo mesmo com o mundo, né, no geral. O mundo eu estou englobando tudo. Tudo. Olha aqui, para você ver. De 0 a 30 anos, o ser humano, ele está preparado ou programado. Eu não gosto de falar essas palavras. Nunca gostei dessa coisa de programado, como se fosse fixa, tá? Porque o ser humano não é fixo, ele está em desenvolvimento o tempo inteiro. Mas de 0 até 30 anos, o fundamental é o ter. Sim. Pensa bem se não é. Você vai construindo. Você vai construindo, você vai construir, é ter, tá? Você vai ter faculdade, né? Você tem que ter um curso superior, você tem que ter carteira para tirar carro, você tem que comprar casa, você tem que ter namorada, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que fazer o que mais? Não é esse ter? Tudo isso. Mesmo agora nessa geração hoje, eu tenho que ser YouTube, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, não é assim? Não é ter o tempo todo? De 0 a 30 é essa construção. Normal, natural do desenvolvimento humano, tá? De 30 até 60, aí é o amor. Aí é a emoção, é sentimento, é o ser. Você pode perceber que de 30 a 60, você já não liga tanto mais pro ter. Você quer um relacionamento gostoso, de emoção, de sentimento, não é assim? Sentir experiências, viajar. Por isso que hoje a gente vê muitos jovens namorando com pessoas mais velhas. E os mais velhos namorando com pessoas mais novas, perceberam? Não estou falando que isso é ideal ou não, não estou citando nada aqui de ideal ou não. Tá? Eu estou só falando o que é o ser humano. Então, de 30 a 60 é o ser. E aí, de 60 até 120, 200, que eu falo que hoje a gente vai até os 200 anos, se Deus quiser, graças a Deus, é bom demais, né? E a gente tem o legado. O legado, né? Existe o legado. Que é o servir. Que é o servir, percebe? Olha, é o servir. É você olhar para trás e falar assim, poxa, cadê minha família? O que eu quero deixar? O que eu quero deixar? Aliás, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? Aí vem as depressões, né? Vem a depressão, vem o surto. Os surtos, eles acontecem geralmente na fase da adolescência e na fase dessa terceira, depois dos 50, né? Tem muito isso, sabe? Então, você tem a questão do legado. Peraí, o que eu deixei para meus filhos? O que eu fiz, sabe? Não vai adiantar você chegar, ser o top só na profissão, o mega star, o melhor profissional do mundo, seu PhD, pós-doc, não sei o quê. Se você olhar para trás, sua família está destruída. Não vai adiantar, né? Qual que é seu legado? Você vai cobrar isso de você. Então, o que eu faço? Nesse curso, ou também no dia a dia, você me perguntou o que fazer, por que a gente não pode fazer isso já na criação dos nossos filhos? Sim. Por que eu vou esperar chegar lá para me arrepender? Sim. Entendeu? Por isso que no curso a gente tem 6 itens que a gente trabalha também, e que eu trabalho também no consultório com as pessoas, com os pacientes, e o que eu faço também com esses meninos, é o que resolve. Que a pessoa fala, Cris, o que você faz que resolve, né? É igual eu peguei vários empresários, assim, de empresários mesmo, por exemplo, da Fiat. E ele falou, Cris, eu fiz análise não sei quantos anos, não resolvi meu problema. Eu fiz com você o curso de educação afetiva e aí você resolveu minha vida. E ele queria me dar um doblô de presentes, né? De gratidão, sabe? Eu falei, não posso receber isso, é meu trabalho, não tem isso. Então, assim, às vezes eu falei, gente, é tão simples, a coisa é tão simples, né? E aí eles querem dar de gratidão, agradecer, mas assim, quer dar alguma coisa, né? Joia, essas coisas. Não, gente, não tem nada disso.
Isso é a forma de trabalhar mesmo, que é diferenciada. É preciso fazer isso, é preciso. Então, olha, eu trabalho, a primeira coisa é arrependimento. Esses arrependimentos que eu tô te falando, que é lá do legado, né? Do que eu deixei. Crescendo, né? Meu Deus, imagina. Por que não trabalhar isso com o adolescente antes de chegar nessa fase? Depois. Na hora que chegar, já tem ferramentas. Eu não trabalho com prevenção. Então, eu trabalho com esse adolescente, com essa criança, para não se arrepender depois. Ou se arrepender, aquilo ali não é um arrependimento. Aquilo ali é porque você precisa passar por processos na vida até acertar. Sim. Por exemplo, tem gente que, por exemplo, eu fui mandada embora do trabalho, vai ter depressão. Não, é porque tem um outro trabalho para você fazer. Eu tentei várias vezes, não consegui. Então é porque a gente tem que olhar uma outra forma de conseguir. O que faltou que você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Vamos descobrir o porquê? Esse porquê que é bacana. Então a gente trabalha os arrependimentos, a gente trabalha perdão. Tem que trabalhar o perdão. Esses itens que eu vou falar são adoecedor do ser humano. Adoece psiquicamente, emocionalmente, as pessoas adoecem por causa disso. Por arrependimentos, perdão, aí eu trabalho perdão. Eu trabalho a paternidade. A maioria das pessoas são adoecidas ou adoecem emocionalmente por questões da paternidade. Tem filhos que às vezes ficam há 10 anos sem falar com o pai, sabe? Tem filhos que... Faltou coisas, né? Faltou, né? Ocupam o pai, ou brigam, né? De realmente um agredir o outro, sabe? De agressão mesmo. Então, você precisa lidar com essa paternidade, eu tô falando em vários sentidos. Quem foi aquele pai? Por que ele fez aquilo? Qual foi a condição que ele teve para te dar isso? Por que você não pode perdoar? Né, esse pai, essa paternidade aí, se ela foi falha ou não, se ela foi excessiva ou não, você tem que entender por que seu pai fez aquilo com você. Senão você não consegue deslanchar, sabe? Senão, por exemplo, eu já tive um paciente que ele estava... tudo dele é só trabalho, mas é porque ele queria provar para o pai dele que ele tinha potencial. Isso era lá da infância. Olha, você carrega as coisas da sua infância mal resolvida porque não tem essa questão resolvida da paternidade. Então, você precisa resolver essa questão da paternidade. Depois da paternidade, eu trabalho identidade. Quem é você com isso tudo aí que fizeram com você? Quem é você? Saber separar, né? O que é dos outros, isso, que você tá compensando, ou alguma coisa do tipo. Isso, porque você... O que é você? Porque você, durante a sua vida toda, é colocado em você rótulos. Sua mãe te trata de um jeito. Eu não te contei que a Bia foi criada de um jeito pelo pai e eu, aquela coisa toda. Então você vai ter coisas que é do pai, da mãe, da sociedade, do tio. Ele é preguiçoso, ele isso. Então rótulos, né? Fulano é mais inteligente que o outro. Aí você vai colocando aquilo, grudando em você. Você vai crescendo com aquilo ali. Mas chega uma fase da vida que você precisa saber quem você é. Opa, esse rótulo não é meu, isso não me pertence. Aí tem que tirar. Isso aqui colocaram em mim. Não, né? Por exemplo, às vezes um vizinho falar que você é chato, poxa, isso é a opinião dele, mas, né, é a opinião dele porque ele foi afetado, porque ele foi denunciado, porque ele foi, entendeu? Tipo assim, mas você deixa quieto. Então, assim, o que o outro fala não é a questão de crítica. Crítica é importante, pra você saber, né, melhorar. Mas eu vejo que você precisa, tem rótulos aqui que não me pertencem mais, eu estou numa outra fase da vida. Então, eu não posso carregar isso. Isso é adoecedor, isso vai te adoecer. Então, a gente trabalha a identidade. Depois, a gente trabalha as iniquidades. Iniquidade, a gente fala as perversões, né? As coisas que você faz, por exemplo, que você passa a perna no outro. Essas coisas, perversões mesmo. As coisas eu falo perversões não é do cotidiano, tá? A falcatrua, passa a perna no outro, ser falso, ficar em cima do muro para tirar vantagem, sabe? Você vem tratar isso, você tem que tratar isso, porque às vezes isso no curso você vai ver isso lá. Você vai ver que você manipula todo mundo e você consegue as coisas na manipulação. Você dá jeitos, entendeu? Você vê coisas assim horríveis, você fica assim, meu Deus, que é essa pessoa? Ele assusta. Não, Cris, eu fui capaz de fazer um negócio desse. Eu fui lá, tirei uma foto mentirosa que eu tava dando uma determinada coisa e postei, falei que eu fiz, eu não fiz. E olha, coisa simples.
Eu peguei a caneta do trabalho, aí você tem que trabalhar as perversões, você precisa saber que nós, humanos, nós temos as coisas positivas e negativas, a gente precisa disso, né? A maldade, que isso acontece muito dentro das empresas, um puxa o tapete do outro, sabe? E no final, a gente precisa ter a tomada de decisão. Porque depois que você viu tudo isso... Os outros são tipo a fundação, né? A fundação. E depois é você realmente começar a construir o prédio. Construir Aí agora é a tomada de decisão, é planejamento, é um planejamento que a gente faz, é um planejamento que chama projeto de vida e tomada de decisão. Que bacana. Essa tomada de decisão, lembra do agir? É o partir para ação. É o partir para ação. Agora eu tô pronto. Não dá para ficar só pensando, só... Não dá, não pode, não pode. Então, quando eu peguei aquela meninada, né, lá da escola, tudo isso que eu faço, por exemplo, as palestras na Câmara. Por que eu trouxe as palestras para a Câmara? Trazer conhecimento. Onde tem conhecimento, tem menos adoecimento. Sim. Tá? Onde tem conhecimento, e esse tem é um menos... dos meus propósitos com esse podcast. O meu objetivo aqui é trazer pessoas que a gente consegue bater esse papo e tudo. Eu fiquei apaixonada com isso. Fiquei apaixonada. Eu gostaria muito de agradecer sua presença. Obrigada. E eu quero te convidar para voltar aqui, pra gente continuar esse papo, porque tem muito lado que a gente pode ir. Uma coisa vai passando para outra e vai passando para outra. Por exemplo, a senhora lá, juíza, né? Que era advogada, que é juíza e aposentou e adoeceu. A gente não chegou no final que a gente passou por outro assunto, né? Sim, depois. Sim. Olha para você ver, ela chega na fase dela, da depressão, e ela fala assim, eu não vivi o que eu queria ter vivido. A minha única coisa, o que eu queria ser na minha vida era ter uma floricultura, é só isso, Cris. Eu queria ser floriculturista. Eu queria ter uma floricultura. Então, assim, eu não vivi a minha existência, eu vivia a vida da minha mãe, do meu pai, que todo mundo era juíza. De uma outra pessoa. Todo mundo da família era advogado, juiz, embargador, essas coisas todas, né? Então, ela chegou e falou assim, aí eu falei, aí o dia que na análise dela, na terapia dela, ela fala isso, eu falei, Cris, eu descobri, eu não vivi nada que eu queria. Eu não sou quem eu sou. Falei, e quem você é? Você descobriu agora? Sim, eu queria ser uma floriculturista, eu queria ter uma floricultura assim. Eu falei assim, você queria? É agora. A gente vai montar isso agora. Vamos, você quer mesmo? Você tem vontade? Vamos fazer? E hoje ela tá lá em outro país, montou uma baita de uma floricultura. Que legal. Manda foto pra mim, assim, apaixonado, o olhinho brilhando, né? A mulher tava toda adoecida. Nossa. E hoje, assim, ela montou uma baita de uma floricultura, e com cinema. E quando ela levou pra mim, Gabriel, ela me mostrou que desde a da adolescência dela, ela colecionava revistas de botânica, revistas de plantas, de tudo dela era só planta. Em vez dela esse era o propósito dela, né? Ela tinha na estante mais livros de coisa do que do direito. Porque do direito ela usava do pai, da tia, da avó, que todo mundo... Mas o dela tava lá. E ela falou assim, Cris, como que eu fiz isso comigo? Eu falei, para com isso, olha o arrependimento aí. Isso vai te levar em quê? Pra quê, né? Que lugar? Isso vai te deixar depressiva. O que jeito você tá fazendo aí com você? Você vai ficar punindo. Poxa vida, se você tem 60 anos, você agora não morre. A gente não morre antes de 120. Então já dançou. Então você vai ter que arrumar depressão para mais 60 anos. Não, vamos deixar os 60 anos para lá sem depressão e vamos construir o que você queria ter construído? E agora, vamos lá. Gratidão, porque ainda há tempo, né? Pegar e fazer, entendeu? Ótimo. Então, esse pegar e fazer é Cristiane. Igual lá na escola, eu vejo que eu passo isso pro paciente. Isso é que resolve a vida do paciente. E eu queria fazer algumas perguntas rapidinho. Qual que é o seu legado? O que é que você gostaria de deixar? O que eu gostaria de deixar é pertencimento. As pessoas... Toda vez que eu lembro da Cristiane, tipo assim, ela realmente mudou minha vida, ela transformou minha vida. Porque é isso que eu ouço das pessoas. Eu ouço das pessoas isso. Quando você... Eu morro de rir, porque eu morro de rir assim, no sentido de... quando pergunta... Pessoas que eu nem conheço, sabe? Uma pessoa que você tem referência,
ou uma pessoa que você gostaria de citar ou falar. Aí vira e mexe, eu tô ouvindo a pessoa falar assim, a Cris. Eu acho isso legal. Não é a Cris pessoa, é a Cris o que faz, é a Cris o que ela acredita, é a Cris o que ela transforma, é esse poder mesmo de pegar, acreditar e transformar. Que fantástico. Entendeu? Isso. Aham. Mas isso não é a Cristiane. É isso, maior, né? Isso é maior. Eu tô falando assim, a pessoa precisa acreditar que ela tem o potencial para pegar e fazer. Todo mundo tem um potencial de pegar e fazer. Eu levei aquelas pessoas para dar palestra, né? Porque no curso de educação afetiva, a gente tem curso de educação afetiva e tem formação de palestrantes. Eu peguei pessoas ali que estavam assim, Cris, eu não vou dar conta. Eu falei, vai. É lógico que ali de 10, 20 pessoas que eu levo para dar palestra, a gente tem as pessoas que foram só para fazer marketing, só para aparecer, só para tirar foto e falar que fez, né? Isso aí a gente vê o resultado da vida delas, que é assim. E tem as pessoas que se entregam. Pulsa sabor, sentimento, emoção. Então, quando falar de Cris, é isso. É pulsa, amor, sentimento, emoção, pegar e fazer. Que massa, Esses que legal. foram os que brilharam na palestra, sabe? E eu bati o olho e falei assim, essa daí vai ser chamada para isso, isso. O resto tava lá só para fazer mais uma propaganda para poder vender seu produto. Não, então, nós não somos produto, tá? Nós somos pessoas. Gente, não é coisa. É isso é Cris. Não é coisa. Eu ensino as pessoas, tipo assim, se você está... se eu estou aproximando de você, igual no dia da startup, né? Que eu cheguei assim, eu falei, poxa, recebi um telefonema de madrugada de uma amiga da Band e falou, Cris, você vai para startup. 4 horas da manhã. Eu falei, como assim? Que startup? O que você está falando? Aí depois a Joana eu já tinha falado, a Joana já tinha falado para mim, eu já tinha enviado, que eu recebi esse negócio, vai para startup, mandaram para mim o convite. Você tem que estar, você precisa estar na startup, vai fazer diferença naquele lugar ali, vai para lá. Eu falei assim, mas eu nem sei do que você está falando. Então, aí eu comecei a mandar aquilo para todo mundo, mandei para Joana, mandei para um monte de pessoas, vai fazer o startup. Aí eu cheguei lá, você viu, eu falei, poxa, eu cheguei atrasada porque eu já estava resolvendo um problema de bairro, né, do bairro, que eu cedinho, a pessoa ligou, eu falei, poxa, você não pode escrever isso, tem que fazer assim, ensinando, parei o carro e fiquei lá falando com a pessoa, porque estava colocando mensagem no grupo, eu falei, não pode ser assim, tem que ser assim e tal, e eu conversando com a pessoa. Aí cheguei um pouquinho atrasada. Quando eu entro assim, eu falei, poxa, os grupos já estão montados. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, aí eu cheguei numa mesa, o cara falou, não, o grupo aqui está fechado. O outro grupo aqui está fechado. Eu falei, grupo fechado? Você vai ver, peraí. Aí o outro também, não, aqui não dá para entrar, mas é porque já tinham feito... Dinâmica. Já tinham feito o grupo já estava estabelecido. Aí eu virei e falei assim, gente, será que esse negócio aqui é uma roubada? Ou tipo assim, e eu só tenho jovem, o que eu tô fazendo aqui nesse negócio? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui saindo de fininho assim, eu falei assim, olha, eu vou sair de fininho, ninguém vai perceber que eu cheguei e que eu saí. E eu vou ligar pra minha amiga lá da Band, da Rádio Band, e falar com ela assim, olha, cara, você me mandou pra um curso que é de moleque, de menino, de um monte de adolescente lá, 1000 por hora, e aí? Cris, é porque você é 1000 por hora, você tem que estar lá. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Mas qual o objetivo disso? Eu cheguei, aí você foi... Aí eu puxei você me pegou no corredor, eu tava fugindo, caladinha, quietinha assim. Aí o Gabriel chega pra mim e fala assim, como é que foi? Peraí, você tá indo embora? Não, mas o que é que você falou? Tá indo embora? O que tá acontecendo? Você tá indo embora? O que tá acontecendo? Você não vai fazer o curso? Aí eu falei assim, não, é porque... Aí inventei, né? Eu falei assim, não, porque não vai dar agora e tal, meu tempo e tudo. E dá um jeitinho de sair fora, assim. Aí você virou e falou assim, não, mas Não preocupa não, senta aí que a gente vai resolver. Senta aí. Eu falei assim, não, mas eu nem fiz inscrição, fizeram pra mim a inscrição, nem eu fiz inscrição. Aí não, eu tô não vendo... preocupa não que a gente faz a inscrição na hora. Eu tô vendo que minha inscrição não tá aí. Eu falei assim, não, sua inscrição foi feita. Mas aí eu falei assim, peraí, minha inscrição não foi feita, eu vou acabar com a minha amiga, deixa ela comigo, eu vou acabar com ela. Cris, sua inscrição foi feita, eu falei e tal coisa.
Aí o Gabriel chegou a falar assim: não, Cris, pode ficar quieta, tranquila, que eu vou fazer. Não preocupa com inscrição, não. Quando vem essa fala, não preocupa com burocrático, vamos com a emoção, ali você me pegou. Então, quem é a Cris? É isso daí. Se você vier com material, você não me conquista. Porque o material não muda as coisas. O que muda são as pessoas, né? A emoção. Quem muda é emoção, quem muda é gente. É gente, sabe? Aí a hora que você falou aquilo, eu falei, opa, então aqui, isso aqui não é só mais um curso que você vai pagar tanto. Era até assim, cento e pouco. Aí eu falei, poxa, com esse tanto de lanche gostoso, esse monte de coisa que não dá pra pagar nada. Isso aqui não é só dinheiro, então não tem nada a ver. Então isso aqui tem propósito. E quando eu vi, falei assim, se tem propósito, eu fico. Eu sou assim. É isso que eu quero que as pessoas entendam. E é isso que você quer passar para as pessoas. É isso que eu quero passar para as pessoas. É propósito. Onde tem propósito, tem amor, tem sentimento, tem transformação. Olha, tem movimento, sabe? Tem evolução. Isso é que constrói o mundo. Hoje, você está falando aí, o que as crianças, de que forma vai mudar? As pessoas estão caindo na realidade. A ficha já está caindo. É a ficha da minha época, né? Mas, tipo assim, as pessoas já estão percebendo que isso não deu certo. Então, quando eu falo que é de 30 em 30 anos, olha, de 30 em 30 anos, a gente já teve um resultado aí, olha, que não deu certo. Não deu certo essa forma de educar. Ou ela deu certo para aquela fase. Agora é uma outra fase, depois é outra fase. Então, assim, a cada fase precisa de adaptações. Hoje, a fase tá maravilhosa. Eu amo isso tudo que eu vejo aqui. Olha, internet, essa coisa. Eu sou apaixonada. Eu vou falar, cara, eu tenho gasolina de startup em mim até hoje, né? Porque é uma delícia. Essa coisa do jovem. Não tem nada de errado, gente. Como aqueles jovens que estavam lá no porão lá. Não tinha nada de errado neles. Hoje, tá tudo muito legal, muito maravilhoso. Olha, quantas possibilidades nós temos. Agora, o que está precisando adaptar? Ou voltar ou acrescentar é o afeto. O afeto e o pertencimento. Perfeito. Aí, gente, é nota 1000. É nota 1000, não vai ter erro, Gabriel, não vai ter erro. Eu falei assim, gente, é o melhor momento. Eu falo com a minha filha, agora nós estamos na melhor fase da vida. Eu não consigo ver problema. Né? Agora é a hora. Agora é a hora. Não, e é fantástico. Eu compartilho muito dessa visão e isso também é parte do que eu sou, sabe? Problema. Eu não consigo ver quando você fala de problema, as pessoas falam assim, poxa, mas o ser humano tá assim, tá... Então, gente, vocês já viram que é o que tá faltando aí, a parte humana. Eu também vejo um avanço, uma linha de avanço. Isso. Então, assim, não quer dizer, nós dois sabemos, né? Não quer dizer que não tem problema nenhum, mas quer dizer que as soluções estão muito mais fáceis de se encontrar, problemas, né? Que eu consigo ver, eu vejo de uma outra forma. O meu olhar é clínico, né? Esse problema que está existindo, que está aí hoje, foi falta de algo que faltou lá atrás, né? Foi uma falta. Então, a gente precisa reconstruir. A gente achou que estava fazendo a lição de casa bem feita, mas foi só uma parte bem feita. Agora a gente precisa reconstruir outra parte que não foi feita. É só isso, gente. É só isso, cara. Não precisa... Eu não vejo isso como problema. Tá muito perverso, o mundo tá muito mal. Tá mal, sim. Mas então ensine o outro a me conviver. Emoção, como sentir. Que é que eu vou me relacionar com uma pessoa difícil? Ou tem como eu resgatar essa pessoa que é só marqueteiro? Tem como eu mostrar para ele que tem afeto aqui, que não é só vender produto? Tem como eu... falta só o afeto. Eu falo. É o afeto e pertencimento. Aí resolveu. Resolveu a situação. Resolveu, eu acho. Obrigado pela presença, viu, Cris? Desculpa, muito obrigado. Tá? Desculpa, a gente vai, porque sempre de um caso passa para outro, de um caso passa para outro. E é exatamente essa a ideia. Por isso que eu não coloco tempo limite pra gente fazer entrevista. O negócio vai fluindo. Né? Eu falei, qual vai ser o assunto? Qual vai ser o tema? Que não, ótimo. A gente vai vindo e eu quero te receber novamente. Você entendeu que isso daí isso é gente. Exato. Isso é humano, isso é gostoso. E como que as pessoas podem te encontrar? Já deu certo. Nas redes sociais, né? Todo mundo sabe que eu sou mó fã de rede social. No Facebook, né? Cristiane Coelho Leles. E tem também o Vivendo Além do Divã. Eu tenho 2 Facebook, tá, gente? Não é página.
Eu tentei até colocar meu Facebook, meu Instagram profissional, mas ainda não encontrei a pessoa certa, né? Eu ainda estou à procura. Eu conheci a tal da GB, né? Ela vai olhar para minhas coisas, então vai... Eu vou colocar profissional, mas eu vou falar para vocês. Às vezes, essa questão do profissional, ela distancia um pouco do humano. E eu não ganhei dinheiro ou fiz as minhas coisas com site profissional, ou isso tem que ser essa regra, ou tem que ser essa regra, ou tem que ser assim, eu tenho que... Não foi dessa forma. Foi com o humano. Foi com o humano. Então, as pessoas vão falar, Cris, mas tem que ter, o marketing exige isso. Eu sei que exige, gente, exige, eu sei. Mas eu tô me preparando para isso, para essa nova geração aí, né, que é o marketing. Eu gosto de marketing, eu não gosto de marqueteiro. Marqueteiro eu não gosto, tá? Eu tô me preparando para chegar nesse momento aí. Muito tá? obrigado de novo pela presença. Beijão, Eu agradeço beijão, muito por você também, participar daqui. Muito.